Fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart e hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hidrostática, depois falar de um tema bastante importante também para as nossas provas, que é estática, que é equilíbrio de corpos rígidos, onde a gente vai falar de identificação de forças e momento de força, certo? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Pessoal, só para deixar aqui registrado nas redes sociais, você pode me encontrar, então, pelo @Prof. Henrique Goulart no Instagram e /Prof. Henrique Goulart no Facebook também, tá? Então, é só chamar lá. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, a nossa aula abrange leis de Newton, hidrostática e estática. Hoje nós vamos fazer a finalização da hidrostática e também falar sobre estática de corpo rígido, que é uma das aplicações também das leis de Newton, certo? Então vamos nessa. Hidrostática, pessoal, abrange o conceito de pressão, alavancas hidráulicas e forças de empuxo. Hoje nós vamos falar sobre alavancas hidráulicas e forças de empuxo, finalizando a parte da lei de Stevens. Então, todo o conteúdo da hidrostática se resume em 3 leis, tá? A lei de Stevens, que fala da pressão hidrostática no interior de fluido em repouso, que depende da densidade do fluido, da gravidade local e da profundidade. Então, densidade, gravidade e profundidade é a lei de Stevens, certo? Depois nós temos a lei de Pascal. A lei de Pascal é tema dessa aula agora. E depois, no nosso segundo bloco, nós vamos falar da lei de Arquimedes, tá? Que fala da força de empuxo. Então, vamos nessa. Nós vamos agora finalizar a primeira parte ali de aplicação, ver uma aplicação da lei de Stevens e já vamos também adiante para a lei de Pascal. Uma das aplicações da lei de Stevens, pessoal, é quando surgem problemas de tubos em forma de U. E tubo em forma de U é um exemplo de um vaso comunicante. Vasos comunicantes são estruturas assim, ó, tá? Que são tubos de diferentes formatos, de diferentes tamanhos e que são preenchidos com o mesmo fluido, ó. Então, esse fluido aqui, ó, ele preenche toda essa estrutura aqui. Mas observe que, mesmo derramando o fluido só numa desses tubos, o fluido vai subindo e vai mantendo sempre o seu mesmo nível horizontal. Então, nós podemos aqui, ó, fazer cortes horizontais, como eu fiz aqui, e observar o seguinte, ó, que todos os pontos que estiverem no mesmo nível horizontal, dentro do mesmo fluido, então não vale pegar um ponto aqui dentro e um ponto aqui fora, né? Não. Tem que ser dentro do mesmo fluido. Então, todos esses pontos dentro do fluido verde, aqui, o azul, estão submetidos à mesma pressão, certo? E é justamente essa ideia que você tem que fixar para a solução de problemas que envolvem tubos em forma de U. Então, olhem só. Tá? Essa é a ideia que você tem que anotar aí. 2 pontos no interior de um mesmo fluido, ao mesmo nível horizontal, estão submetidos à mesma pressão total. Olha aí, vou botar uma caixinha aqui, porque essa caixinha você tem que deixar muito bem anotada aí no seu bisuário, tá? Porque essa é uma aplicação, uma das consequências, né? Uma aplicação e uma das consequências da lei de Stevens, onde 2 pontos no interior de um mesmo fluido ao mesmo nível estão submetidos à mesma pressão total. É essa a ideia que a gente vai usar para resolver problemas de tubos em forma de U, que são problemas corriqueiros aí em provas de concursos militares, tá? Então, olhem só, vamos ver aqui o primeiro caso, ó. Num tubo em forma de U, pessoal, é justamente um tubo, um vaso comunicante, no formato da letra U. Nesse caso aqui, o tubo está aberto nas suas 2 extremidades, tá? Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que cuidar. Ou seja, ele está aberto à atmosfera. Então, aqui nós temos a atmosfera, certo? E observem que, se a gente derrama aqui dentro um fluido, água, por exemplo, tá? Esse fluido azulzinho aqui, a água, observem que esse fluido vai se encontrar em equilíbrio e os 2 lados do tubo vão estar no mesmo nível horizontal, ó, tá? Mas, se a gente derrama aqui um outro fluido que não se misture com a água, como, por exemplo, o óleo,
Esse fluido aqui vai empurrar a superfície da água aqui para baixo, tá? E veja que um nível da água vai ficar aqui em cima e outro nível aqui embaixo, ou seja, gerou um desnível vertical de fluido. Isso acontece para justamente esta camada de fluido aqui equilibrar esta outra camada de fluido aqui. Aqui para cima nós temos a atmosfera. Então, para a aplicação da lei de Stevens, a gente vai escolher fazer um corte horizontal, pegar dois pontos dentro de um mesmo fluido ao mesmo nível. Ou seja, nesse corte, a gente tem que pegar dois pontos e escrever a pressão total num dos pontos é igual à pressão total no outro ponto. Quando a gente escreve esse raciocínio, desenvolve esse ponto de partida, a gente encontra a resposta do problema. É sempre assim. Vaso, tubo, vaso comunicante ou tubo em forma de U, é assim. A gente faz um corte horizontal, tem que pegar o mesmo fluido ao mesmo nível. Ali a gente vai ter dois pontos com a mesma pressão. E aí a gente escreve a pressão num ponto igual a pressão no outro. Então, olhem só. Aqui a gente tem o caso, ó, que eu vou demonstrar aqui para vocês, como que a gente chega nessa equação aqui, ó. Essa equação aqui é uma equação que você pode usar diretamente sempre que tiver um caso de tubo em forma de U, com dois fluidos, então, não miscíveis. Nesse caso aqui, o fluido 1, que é a água, e o fluido 2, que é o óleo, tá? Aberto nas duas extremidades. Então, como eles estão abertos nas duas extremidades, a gente faz um corte horizontal que pega o fluido, uma superfície aqui, ó, bem na superfície do fluido A, do fluido 1, e um outro na superfície aqui que vai cair aqui dentro, na verdade, do fluido 1 também. Então, pegando esses dois pontos, A e B, a gente escreve que a pressão total no ponto A é igual à pressão total no ponto B. E a pressão total no ponto A, a gente precisa lembrar da nossa aula anterior, onde a pressão total num ponto é a soma de todas as pressões hidrostáticas para cima desse ponto. Então, se nós temos um ponto, nós temos uma coluna de líquido, mais a atmosfera, a gente tem que somar a pressão hidrostática dessa coluna de líquido, mais a pressão atmosférica. Do outro lado, tem outra coluna de líquido, mais a atmosfera, tem que somar pressão hidrostática dessa coluna de líquido, mais a pressão atmosférica. Então, é isso que eu vou escrever ali, ó. Acompanha comigo. No caso do tubo A, né, nós temos essa coluna de líquido aqui, A, tá, que tem a altura H1, mais a pressão atmosférica. Aqui nós temos a pressão atmosférica, né? Nós temos a atmosfera, que esse tubo está aberto à atmosfera. Então, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 1. Do outro lado, no ponto acima do ponto B, nós temos toda essa coluna de líquido aqui, que no caso é óleo, né, que é o líquido 2. Então, nós temos a pressão hidrostática do líquido 2, mas acima do líquido 2 tem a atmosfera também. Então, aqui nós temos o tubo aberto, exposto à atmosfera. Então, nós temos também a pressão atmosférica. Observem que aqui a gente pode fazer um cancelamento, porque nesse caso que o tubo está aberto dos dois lados, a gente tem pressão atmosférica dos dois lados. Aí a gente pode, nessa igualdade, cortar fora, né? Cancelar as pressões atmosféricas. E além disso, nós vamos ficar com agora aplicando a lei de Stevens. Para pressão hidrostática no líquido 1, nós vamos ter densidade do líquido 1, gravidade, profundidade no líquido 1. Para o líquido 2, a mesma coisa, nós vamos ter densidade, só que do líquido 2, gravidade e o H2. Certo? Que é essa altura de coluna de líquido 2 aqui. Observem que aqui a gente também pode fazer um corte. Tá? Deixa eu voltar aqui. A gente também pode fazer um corte da gravidade. Gravidade cortou. Então, aqui vai sobrar a densidade do líquido 1, que é a densidade da água, vezes a altura de líquido 1, que é a alturinha da água, igual a densidade do líquido 2 vezes a alturinha do líquido 2, que nesse caso é o óleo. Então, essa é a equação que a gente vai poder usar para resolver problemas de tubos em forma de U, como a gente vai ver um exemplo agora. Tá? Então, olha aí. Uma questão da EAR de 2018, nós temos o seguinte. Ó. No sistema de vasos comunicantes são colocados dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam, né? Então eles ficam bem identificados ali, separados. Água com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e óleo
com densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui nós temos duas informações importantes, que é a densidade dos dois fluidos. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, pessoal, o equilíbrio hidrostático é justamente a configuração que os líquidos assumem e não se mexem mais. Tá? Observa-se, numa das extremidades do vaso, um dos líquidos isolado, que fica 20 centímetros acima do nível de separação. Olha ali, está ali o 20 centímetros. Tá? Conforme pode ser observado na figura. Está ali. Determine o valor de x. Então, a gente quer saber essa alturinha x aqui, em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identificar o líquido que atinge a altura x. Né? Tá ali. Então, que líquido que pode ser o líquido aqui de x? Tá? Que líquido é esse? E quanto que vale esse x? Certo? Tá aí. Tá? Sendo que nós temos água e óleo, né? Essas duas opções. Então, claro, vendo o exemplo que nós vimos antes ali, quando a gente mistura água e óleo, o óleo é menos denso, ele vai ficar acima da água. Então, a água vai se localizar abaixo e o óleo vai se localizar acima. Então, só aí a gente já tem uma parte da questão. E a gente já pode, inclusive, cancelar aqui algumas alternativas. Por exemplo, o líquido X aqui de baixo só pode ser água. Só pode ser água. E esse aqui de cima só pode ser o óleo, porque o menos denso, o óleo é menos denso, a 0,85 é menor que 1. O óleo é menos denso, ele vai ficar acima. Então, nós temos que o líquido X é água. Tá? E aqui a gente corta, cancela as alternativas A e C, que não vão ser respostas de nenhum jeito. Tá? Beleza. Vou adiante. Então, aqui, para a gente anotar, pessoal, a gente tem que observar o seguinte, que a água, tá? Como ela tem massa específica maior que o óleo, ela vai ficar abaixo do óleo. A água aqui em cima é óleo. Tá? Então, assim, agora para calcular aquela alturinha x ali, observem que aqui já tem um corte horizontal nos induzindo a escolher esses dois pontos. Esse ponto aqui dentro da água e esse ponto aqui bem na superfície que separa a água do óleo, ou seja, ainda dentro da água, né? Então, nós temos aqui, vamos chamar esse ponto de A, esse ponto de B, e a gente escreve agora, pressão total no ponto A igual a pressão total no ponto B. Observem que os dois lados do tubo estão abertos, então nós temos pressão atmosférica aqui em cima e pressão atmosférica aqui em cima também. Tá? Então, a pressão total, a gente vai acabar escrevendo o que a gente fez antes. Pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática do óleo. Então, aqui vai ser densidade do óleo vezes gravidade, vezes a alturinha do óleo ali. Tá? A alturinha do óleo é essa aqui. Do outro lado, a gente vai ter a pressão hidrostática da água, que é dessa coluna X aqui de altura. Então, nós vamos ter densidade da água, vezes gravidade, vezes o X, tá? Porque o X é o H da água, né? Certo? Vezes X, mais a pressão atmosférica, que é o que tem para cima do ponto B. Tá? Aqui, como a gente viu antes, a gente corta isso aqui, corta os Gs, vai sobrar justamente densidade do óleo vezes a alturinha do óleo. E isso a gente tem. A densidade do óleo é 0,85. 0,85. Tá? E vezes a alturinha do óleo, que é 20 centímetros. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, pessoal. Se a gente utilizar aqui essa altura de coluna de fluido em centímetros, do outro lado a gente também tem que usar em centímetros. Tá? A gente pode passar para metros e usar metros dos dois lados. Como aqui a gente tem dos dois lados, basta que a gente utilize a mesma unidade dos dois lados. Então, eu vou usar centímetros, que vai ficar mais simples. Tá? A densidade da água, a gente viu que vale 1. E aqui vai sobrar o X, né? Então, tá aí. O X é 0,85 vezes 20. Pessoal, 0,85 vezes 20 vai dar 17 centímetros. 17 centímetros. 17 centímetros fecha a alternativa D de Deus. Olha aí, 17 centímetros e o líquido X é água.
Certo? Fechou a questãozinha? Tá aí, tá na mão. Tá? Vamos ver outra. Tá? Ou vamos adiante. Vamos adiante, na verdade. Lei de Pascal. A lei de Pascal diz o seguinte, ó, existem vários enunciados para a lei de Pascal, esse daqui é um deles. A variação de pressão aplicada a um fluido contido num recipiente fechado é transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido. Pessoal, a lei de Pascal tem diversas aplicações, certo? Diversas aplicações, tá? E é interessante a gente observar aqui o seguinte, ó, que o que Pascal está nos avisando é sempre que um fluido confinado sofre qualquer variação de pressão em qualquer lugar, essa variação de pressão rapidamente ocupa todos os lugares, ou seja, essa variação de pressão acaba se transmitindo, se transferindo igualmente para todo o fluido. Então, onde tiver fluido conectado com que sofreu aquela variação de pressão, lá também vai acontecer variação de pressão. A mesma variação de pressão, certo? Essa é a grandeza que o Pascal está dizendo. Tá? Então, qualquer fluido confinado dentro de um pistão, dentro de um recipiente, se em qualquer parte desse fluido se aplicar, né, e causar uma diferença de pressão, essa diferença de pressão aplicada em qualquer lugar, rapidamente, na velocidade do som, se propaga para todo o fluido. E o interessante é que essa propagação de diferenças de pressão nos possibilitam transferir força por área. Lembre-se que o conceito de pressão é razão força-área. Então, isso nos possibilita transferência de forças. Só que, cuidado, o que é igual é a pressão. E pressão é uma razão força-área. Então, na verdade, o que é transmitido por todo o fluido, distribuído igualmente para todo o fluido, é a razão força-área. Tá? Então, olhem só algumas aplicações. Algumas aplicações aqui. Ó. Nós temos, por exemplo, a principal delas, que é a das alavancas hidráulicas. Então, esses macacos hidráulicos aqui que os borracheiros utilizam, né, para levantar um carro e tudo mais, eles contêm um fluido aqui dentro, tá? E esse fluido preenche aqui dentro um sistema de alavanca hidráulica. Por quê? Se o que é transferido é pressão, força por área, então se a gente tiver áreas diferentes, nós vamos ter forças diferentes. E essa é a grande sacada para as alavancas. Então, a alavanca é um mecanismo, um sistema, que consegue ter diferentes valores de força de um lado para outro. Então, tu aplica uma força pequena e obtém uma força maior. Ou obtém uma força grande e obtém uma força menor. E isso aqui será possível como aplicação da lei de Pascal, se a gente tiver áreas diferentes. Então, tendo áreas diferentes, a gente consegue obter forças diferentes. Porque a pressão é que é a mesma, conforme diz a lei. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. Essas máquinas, tá? As retroescavadeiras, todos os movimentos dela, ou dessas máquinas, né? Todos os movimentos dessas máquinas são controladas por pistões hidráulicos. Ó. Aqui tem um pistão, aqui tem outro pistão, aqui tem outro pistão. Então, esse pistão aqui, ele se movimenta para baixo e para cima, né? E movimenta essa pá para lá e para cá. Esse daqui se movimenta para um lado e para o outro e movimenta esse nó aqui de cotovelo aqui. Está preso aqui, né? Tá? Então, ele acaba movimentando esse nó de cotovelo para cá ou para lá. E esse pistão aqui, ele controla a altura do braço. Então, todos os pistões das retroescavadeiras são, na verdade, alavancas hidráulicas. Só que alavancas hidráulicas lineares. Elas possuem um pistão pequeno e esse pistão cresce, preenchido com o mesmo fluido. Ao empurrar o pistão pequeno, ou seja, uma forcinha numa areazinha, vai corresponder a uma mesma pressão numa área grande. Só que uma mesma pressão numa área grande corresponde a uma força também maior. Na mesma proporção de aumento de área, nós temos o aumento de força para manter a mesma pressão. Ou seja, a razão, força, área tem que ser a mesma, para manter a mesma pressão. Isso é o que diz a lei de Pascal. Então, ao aumentar a área, a gente aumenta a força na mesma proporcionalidade. Tá? Se a gente tem, por exemplo, uma seringa, como essa daqui, certo? Aqui nós temos um êmbolo, ó, um pistão, certo? Esse êmbolo aqui. Se a gente preenche a seringa com fluido, a gente pode aplicar uma força aqui desse lado, no pistão maior, e aqui o fluido vai ser empurrado, né, para frente. Tá? Então, aqui no caso, eu estou fazendo no ar, né, que é um fluido. Então, eu estou empurrando o ar, e aqui o ar está sendo também injetado, né, empurrado para fora. Só que eu estou empurrando aqui o ar.
O ar da ponta aqui é empurrado porque esse aumento de pressão que eu causo quando eu aperto o pistão para lá, empurro o pistão para lá, ele se transfere rapidamente para a ponta aqui e que joga ar para frente, né? Então, isso é o que diz a lei de Pascal, tá? Da mesma forma quando eu puxo o pistão ou aperto o pistão. Então, esse movimento vai fazer entrar ar ou sair ar. Um detalhe importante aqui é a diferença entre as áreas. Se a gente pega esse pistão aqui, observe que a área dele é bem maior do que dessa ponta. Então, aqui nós temos uma redução de força devido à redução de área. Então, a força que eu aplico aqui para empurrar o pistão é reduzida aqui na ponta para empurrar esse ar, devido à redução de área. Então, diminuiu a área, diminuiu a força. Aumentou a área, aumentou a força. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente nunca pode errar isso. Tá? Ter um aumento de força com uma redução de área. Não, o aumento de força se dá com o aumento da área. A redução de força se dá com a redução da área. Por quê? Porque a razão força-área tem que dar o mesmo resultado. Tá? Então, 2 dividido por 4 é o mesmo resultado que 16 dividido por 8. Certo? Mas é isso. Se o 2 aumentou para 8, o 4 vai aumentar para 16. É isso. Tem que ser isso. Tá? Essa é que é a proporcionalidade que se mantém. Então, vamos vendo mais aqui algumas aplicações. Tá aqui, ó. Esse aqui é um esquema básico de alavanca hidráulica, tá? Só que em tubo em forma de U. Então, aqui nós temos uma força exercida, F1, num pistão de área 1. E aqui nós temos uma força exercida, F2, num pistão de área 2. Como aqui a área é maior, ó, a área é maior, força maior. Tá? Aqui, área menor, força menor. Tá? Força menor também. Certo? Então, uma forcinha numa areazinha corresponde a uma forçona numa areazona, porque a pressão tem que ser a mesma. Tá? Então, tá aqui. Escrevendo isso matematicamente, nós vamos ter aqui as variações de pressão se transferem integralmente de um lado para o outro. Então, nós vamos ter a razão força-área a mesma dos dois lados. E é isso aqui que a gente vai aplicar para resolver problemas. Vou botar aqui também numa caixinha para destaque. A força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2. É isso que nós vamos ter aqui. Certo? Vamos para um caso aqui. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Se a gente tiver, por exemplo, um pistão linear, tá? Por exemplo, vamos ver, o pistão começa pequenininho, aí ele aumenta. Vamos supor assim, parecido com a seringa. Aí aqui a gente tem um pistão pequenininho, e aqui ele aumenta de tamanho. Se a gente aplica uma força aqui, uma força 1 aqui nessa área 1, nós vamos ter aqui, tem que estar preenchido de fluido, né? Tá? Essa diferença de pressão que acontece aqui, essa pressão 1 aqui, é a mesma que vai acontecer aqui também. Opa, peraí que eu escrevi errado aqui. Borracha, rapaz. Tá aí. Essa diferença de pressão que acontece aqui no 1, tá? Vai ser igual aqui na região 2. Então, aqui na área 2, que é maior que a área 1, nós vamos ter uma força 2, que é maior que a força 1. É assim que funcionam os pistões das máquinas retroescavadeiras, né? Então, aquelas retroescavadeiras, elas adquirem um aumento de força devido ao uso de alavancas hidráulicas. Tá? Então, olha só, uma questão inédita aqui, ó. Uma prensa hidráulica está preenchida com um fluido incompressível. Uma força FB foi aplicada ao êmbolo B, conforme a figura. Então, observem aqui a figura. Os êmbolos A e B têm massas desprezíveis, e as áreas são a área do êmbolo A, 270 cm², a área do êmbolo B, 30 cm². A força aplicada no êmbolo B foi de 900 newtons. O valor do aumento da pressão da força transmitida ao êmbolo A foi quanto? Então, quanto que é essa força transmitida para o lado A?
Deixa eu voltar aqui um slide que eu quero comentar um detalhe aqui com vocês. Tá? Na verdade, deixa eu voltar aqui. Eu vou criar um em branco aqui. Olha só. Se aqui a gente tem uma forcinha aplicada numa areazinha, e aqui a gente abre para um pistão que tenha, por exemplo, 6 dessas areazinhas, tá? Então aqui está preenchido com fluido. Tá? Então, se aqui a gente tem uma forcinha numa areazinha, como a variação de pressão vai ser a mesma, desse lado aqui, ó, que tem 6 quadradinhos, é como se tivessem 6 forças sendo feitas. Porque uma força numa areazinha de um quadradinho vai ser igual em qualquer parte do fluido. Então, se aqui a gente tem vários quadradinhos, nós vamos ter várias forças caracterizando o poder de alavanca. Certo? O poder de alavanca. É assim que se produz alavancas hidráulicas. Tá? Beleza. Então, continuando o exercício aqui, tá? A gente precisa o aumento de pressão e a força transmitida. Então, qual foi a variação de pressão e a força transmitida? Bom, a variação de pressão, pessoal, é a razão força-área, né? Então, essa variação de pressão vai ser a força sobre a área. E aqui a gente pode pegar tanto a força é a área do lado A ou a força é a área do lado B. Tanto faz. Qualquer um dos dois tem que dar esse mesmo aumento de pressão. Então, aqui a gente já pode utilizar os dados do lado B, que é o que a gente tem, né? Vamos ver aqui, ó. Do lado B, nós temos a área e temos a força. Então, é 900 newtons dividido pela área de 30, deixa eu voltar aqui, 30 centímetros quadrados. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado. Tá? Esse 30 está em centímetros quadrados. Para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, porque aqui em cima está em newtons, e aqui a gente pode pegar a variação de pressão em newton por centímetro, newton por metro quadrado, que é o que quer na resposta. Ó. Na verdade, a gente tem algumas respostas em newton por centímetro quadrado. Mas Pascal é newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, newton por metro quadrado, newton por metro quadrado. Então, beleza. Então, vamos conferir aqui. Transformando centímetro quadrado em metro quadrado, o centi é 10 na menos 2. Tá? Então, aquele Czinho ali, ó, ele é, na verdade, uma potência de 10, 10 na menos 2. Só que, como ele está ao quadrado, isso aqui vai virar 10 na menos 4 metro quadrado. Então, esse valor aqui embaixo é, na verdade, aqui está em centímetros quadrados, ele vai virar 900 newtons, dividido por 30 vezes 10 na menos 4 metros quadrados agora. Calma aí que agora eu fiz um garrancho terrível. Tá? Agora virou metros quadrados. Deixa eu arrumar ali também, que não estava muito legal. Vamos ver. Aqui é centímetro e aqui agora é metro quadrado. Certo? Então, 900 por 30, pessoal, isso aí vai dar 90 por 3, 30. 10 na menos 4 vai subir, multiplicando 10 na mais 4 Pascal. 10 na mais 4 Pascal. Então, isso aqui, 30 vezes 10 na mais 4 Pascal, é 3 vezes 10 na 5 Pascal. 3 vezes 10 na 5 Pascal. Ou 300 quilopascal. Também dá. Tudo isso serve, equivalente, né? Então, a gente observando as respostas, ó, 300 quilopascal. Tá? 300 quilopascal. Mas aqui a gente também tem uma resposta plausível. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 na 5. 3 vezes 10 na 5 Pascal também é a resposta. Então, a letra A está errada. Deixa eu ver se a letra A está errada. 900 por 30 também fica 30 newton por centímetro quadrado. Então, a letra A também não está errada. Ou seja, mesmo com unidades diferentes, a letra A está correta também. Tá? A letra A está correta também. Então, a letra A está correta, a letra B também, a letra C também, embora em unidades diferentes. Tá?
certo? Aqui estão todas corretas. Vamos ver. A D também está correta. A única que está com a pressão errada é a E. Então, eu vou riscar a E. Para a gente nem querendo, a gente vai marcar essa aqui. Tá? Agora, todas essas outras aqui estão com a pressão correta. Agora, a gente precisa calcular a força do lado do A, né? Então, nós vamos aplicar ali o que a gente tinha visto antes. Pressão A sobre área A é igual a pressão B sobre área B. Foi isso que a gente viu antes ali. Então, a força A... Ah, desculpa, pessoal. Não é pressão, é força. Deixa eu apagar aqui. É que eu queria escrever isso aqui antes. Né? As pressões, as variações de pressão dos dois lados é a mesma. Então, a força do lado A dividido pela área do lado A é igual à força do lado do B dividido pela área do lado do B. Aqui a gente coloca os valores. A força do lado do B é 900. A área do B a gente pode usar em centímetros quadrados, só que aí do outro lado a gente também tem que usar centímetros quadrados. E a gente tem, ó, 270. Então a gente pode usar 270 centímetros quadrados aqui desse lado, força A. Então, se dos dois lados nós temos as mesmas unidades, a conta fica coerente. Tá? E se a gente botou 900 newtons, a resposta da força vai sair em newtons também. Então, aqui a gente continua essa conta, onde a gente vai ter, a gente pode cortar esses zeros daqui. Bom, enfim, isso aqui vai dar 30 vezes 270, então a força A vai resultar em 30 vezes 270, que é 8.100 newtons. Essa é a força do lado A, e aí fecha a primeira alternativa, olha aí, 8.100 newtons. Quilogramas de jeito nenhum. Kilonewton, não. Newton também não. 100 newton, não. Tá? Então, aqui a gente tinha cortado a letra E, porque era a única que estava errada a primeira parte. Todas as outras aqui estavam corretas a primeira parte, embora escritas de maneira diferente. E aqui a gente fica com a força 8.100 newtons. Ok? Certo? Estamos tranquilos? Tá? Então, vamos adiante. Certo? Tá aí. Tá? Então, por aqui a gente encerra o primeiro bloco. Até mais. Beleza, então, pessoal, vamos adiante na nossa aula. Agora nós vamos falar sobre a lei de Arquimedes, continuando aqui o conteúdo da hidrostática. Esse é o último da hidrostática, para a gente finalizar, certo? Então, acompanhem comigo nos slides. Tá aí. A lei de Arquimedes é uma lei que fala sobre a força de empuxo. Pessoal, a força de empuxo é a força que todo corpo sofre ao ocupar um espaço dentro de um fluido. Então, todo corpo submerso ou parcialmente submerso, o fluido que está em volta faz uma força tentando expulsar esse objeto de dentro de si, né? De dentro do próprio fluido. Então, o fluido empurra o corpo verticalmente para cima na tentativa de expulsar ele de dentro. E a lei de Arquimedes diz exatamente como calcular essa força. Como se calcula a força que empuxa objetos de dentro para fora dos fluidos estáticos, dos fluidos em repouso, certo? Assim como, por exemplo, esse barco, a força que faz os barcos boiarem é a força de empuxo. O barco ocupa um espaço dentro do fluido, tá? Então, deixa eu anotar aqui, fazer uma anotação rápida, certo? Aqui, ó. O barco aqui, ele vai... Ah, eu vou ter que trocar a cor da tinta. Vamos ver um laranja. O barco, ele está aqui para dentro. Tá? Então, tem toda uma parte do barco que está para dentro do fluido, ó, certo? Abaixo do nível da água. O nível da água está aqui. Tá? Então, todo esse espaço ocupado pelo barco para dentro do fluido, né, que empurra, desloca fluido ali, esse espaço ocupado tenta ser reocupado, né, ou seja, uma briga por espaço. Né? Então, o fluido tenta voltar a ocupar aquele espaço, preencher aquele espaço. E esse preenchimento acaba empurrando o bloco ou o objeto de dentro para fora do fluido, ou seja, causando uma força
para cima, tentando expulsar o objeto de dentro do fluido. Certo? Essa força se chama empuxo. Tá? Então, é basicamente a força que faz os barcos boiarem. Então, está aqui um enunciado da lei de Arquimedes. Ó. Todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força denominada empuxo, dirigida verticalmente para cima, cujo módulo é igual ao módulo do peso de fluido que estaria no lugar desse corpo submerso. Isso aqui, pessoal, é que não é assim tão simples da gente entender e não é tão óbvio. Então, a gente precisa aqui tomar alguns cuidados, tá? Alguns cuidados na parte da hidrostática. A lei de Arquimedes é uma das leis mais difíceis que tem na física da gente entender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, ó, a força de empuxo é denominada assim, então, dirigida verticalmente para cima, ou seja, tentando expulsar o objeto de dentro do fluido, né, esse objeto intruso de dentro do fluido, para cima, vertical para cima. E o valor dessa força é igual ao módulo de peso de fluido que estaria nesse espaço intruso, nesse espaço submerso. Então, por exemplo, se a gente preenchesse esse espaço submerso, esse espaço intruso, né, de fluido, do fluido que está em volta, retirasse esse fluido dali e pesasse, a gente ia ter um valor. Tá? E o valor do peso desse fluido é o valor que tenta expulsar esse objeto dali de dentro. Essa foi a grande sacada de Arquimedes. Tá? E sacar que é exatamente essa relação que acontece entre a força de empuxo, que tem exatamente o mesmo valor do peso de fluido que estaria nesse local intruso. Tá? E é isso que eu vou demonstrar agora para a gente chegar na equação. Então, pessoal, se a gente tem aqui um objeto intruso, ó, aqui um objeto intruso, tá? Vejam que ele está com todo esse espaço aqui, ó, intruso para dentro do fluido, tá? E o que a lei de Arquimedes diz é que a força de empuxo é igual ao peso de fluido que estaria nesse espaço. Peso é o produto massa-gravidade. Encontrei isso na pesquisa. Peso é o produto massa-gravidade. O Google aqui tentando me ajudar. A massa de fluido que estaria nesse espaço aqui ocupado pela bola, tá, vezes a gravidade, dá o peso de fluido que estaria naquele espaço. Então, a gente precisa lembrar que massa, pessoal, como a gente viu na primeira aula de hidrostática, massa é igual a densidade, então é a densidade do fluido, vezes volume. É o volume, só que é esse volume aqui, ó. O volume que teria fluido. Então, esse volume aqui a gente pode chamar de volume submerso. Volume submerso. Vezes a gravidade. O G continua, né? Então, vejam que isso aqui é massa. Tá? Densidade vezes volume é massa. Vezes G, isso aqui é peso. Vira peso. Então, o empuxo é igual ao peso, massa vezes gravidade. Isso aqui tudo dá peso do fluido que estaria no volume submerso. Então, assim fica a equação do empuxo. Tá? Densidade do fluido, volume submerso e gravidade local. Certo? Densidade do fluido, volume submerso e gravidade local. Eu já mostro aqui de novo se você quiser anotar. Então, essa dedução, essa ideia que vem da lei de Arquimedes, nos traz a fórmula para calcular o valor da força de empuxo, a força que tenta expulsar objetos intrusos de dentro de fluidos. Certo? E essa força é igual ao peso de fluido que estaria naquele espaço intruso. Tá? O empuxo tem o mesmo valor, o mesmo módulo, que o peso de fluido que estaria naquele espaço intruso. Então, olhem só. A gente pode aqui, então, mostrar o seguinte. A gente precisa tomar muito cuidado com o que é volume submerso, tá? Nesse caso aqui, ó, o volume submerso é igual a só uma parte do volume do corpo. A gente não pode errar isso aqui nas questões. Essa é a parte mais difícil que tem da lei de Arquimedes. A gente entender a diferença entre o volume do corpo e o volume submerso, que não necessariamente é a mesma coisa. O volume do corpo é o volume do objeto. O volume submerso é o quanto desse volume do corpo que está para dentro do fluido, de maneira intrusa. Então, a gente precisa ver o nível do fluido e onde que está esse objeto. Se o objeto está boiando, parcialmente submerso, ele vai estar nessa condição aqui, ó.
Tá? Ele vai estar nessa condição aqui, onde o volume submerso é só esse pedaço aqui, ó. Não entra essa parte de cima. O volume submerso é só esse pedaço. Agora, se o corpo é totalmente submerso, totalmente afundado, ou, por exemplo, ele afunda e bate lá no fundo do recipiente, aí nós vamos ter que o volume submerso é igual a todo o volume do corpo. Então, é isso que a gente não pode errar. Onde a força de empuxo depende do volume submerso. Se o corpo está totalmente submerso, o volume submerso é todo o volume do corpo, né? A gente pode usar essa informação ali. Ok? Então, é isso que a gente não pode errar. Tá? Então, estão aqui. A força de empuxo é igual, em módulo, à densidade do fluido que está em volta, ao volume submerso, que a gente tem que cuidar se é todo o volume do corpo ou uma parte do volume do corpo, vezes a gravidade local. Lembre-se que densidade vezes volume é massa, e densidade do fluido vezes volume submerso é a massa de fluido que estaria naquele volume submerso, vezes a gravidade local, e aí a gente fecha a lei de Arquimedes. E aqui eu vou lançar, claro, não vou deixar vocês na mão, vou deixar um bizu aqui para vocês resolverem qualquer problema que envolva empuxo, a lei de Arquimedes, qualquer problema de empuxo na prova. Então, a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque nós temos somente 3 situações possíveis que podem aparecer nas provas. Então, em todas as provas de vocês, são 3 situações de equilíbrio que vão surgir. Que é o corpo boiando em equilíbrio, parcialmente submerso, ou o corpo afundado em equilíbrio, totalmente submerso, ou o corpo afundou e bateu no fundo, ou tem alguma outra força ajudando também. Mas ele vai estar numa condição de equilíbrio de forças, lembre-se da nossa aula das leis de Newton, em equilíbrio de forças e em repouso, e assim ele permanecerá. Tá? Então, isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, são só esses 3 casos que vão aparecer, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, se você está fazendo aí, montando o seu visuário, o seu resumo, são esses 3 casos que você tem que deixar anotado aí, porque na prova vai ser um desses 3 que vai cair. Tá? Então, olha só. Tá aí, ó. O primeiro caso é esse. Um corpo flutuando em equilíbrio parcialmente submerso. Se o corpo está flutuando em equilíbrio parcialmente submerso, nós vamos ter o seguinte, ó, que identificando as forças sobre esse corpo, nós vamos chegar à conclusão que nós temos a força peso, que puxa o corpo verticalmente para baixo, tá? E como esse corpo está em equilíbrio, tem que ter força para cima que equilibra esse peso para baixo. E é justamente a força de empuxo que está para cima, empuxo, segurando, tentando expulsar esse corpo de dentro do fluido, e essa é a força de empuxo que equilibra o peso. Então, ali nós temos um equilíbrio de 2 forças. A força peso, que tenta fazer o objeto cair, mas aí tem o líquido em volta, que tenta expulsar esse objeto de dentro, esse objeto intruso de dentro do próprio fluido, que gera essa força, então, chamada de empuxo, dada pela lei de Arquimedes. Então, nós temos o peso igual ao empuxo, e são só essas 2 forças relevantes ali no problema. Tá? Então, elas obrigatoriamente, conforme nós vimos na nossa aula de leis de Newton, na aula passada, obrigatoriamente precisam ser iguais, com o mesmo módulo, né? O mesmo valor igual. Tá? Então, olhem só, aí a gente pode escrever essa condição, que pela condição de equilíbrio, nós vamos ter que a força de empuxo tem que equilibrar o peso sobre o corpo. Se o empuxo é a densidade do líquido que está em volta, vezes volume submerso. Também deixa eu apagar aqui que eu vou escrever alguma coisa bizarra. Vezes volume submerso. Boa coisa certa. Não estou usando a borracha aqui. Tá? Vezes o volume submerso. Vezes a gravidade. Agora aqui, cuidado, ó, é peso do corpo. Isso é massa do corpo vezes gravidade. Tá? Peso é massa, gravidade. Isso a gente já viu na aula passada também. Só que aqui a gente pode cortar a gravidade e a gente vai acabar ficando com o seguinte, ó, que a densidade do líquido vezes volume submerso é igual a massa do corpo é densidade do corpo vezes o volume do corpo. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? A gente observar aqui, ó. Observem que o volume submerso... Ah, peraí que eu estou usando a tinta errada. Deixa eu pegar a borracha aqui. Tá? Observe que o volume submerso
eu vou usar esse laranja. O volume submerso... Boa coisa, estou com a borracha. Aí. O volume submerso é esse pedaço aqui. Ó. Tá? Deixa eu botar a força de volta ali, a força de empuxo, coitado, que foi apagado. O volume submerso é esse pedaço aqui em laranja. Tá? Esse é o volume submerso. Vejam que o volume submerso, como ele está parcialmente submerso, ele é menor que o volume do corpo. Então, se o volume submerso é menor que o volume do corpo, que é maior, então aqui a densidade do corpo tem que ser menor e a densidade do líquido é maior. Então, se o corpo está boiando, é porque ele, em média, tem densidade menor que a densidade do líquido. Então, aqui fica demonstrado que todo corpo que tem menor densidade média, ele vai ficar boiando parcialmente submerso no fluido. Né? Parcialmente submerso no fluido. Então, ele afunda um pouco, ocupa um volume submerso que é suficiente para já causar um empuxo igual ao peso dele. E isso acontece se o corpo tem densidade média menor que a do fluido em volta. E isso é o que acontece com qualquer objeto que boia, por exemplo, na água ou no mar. Todos os corpos que boiam, eles têm densidade média menor do que a do fluido que eles estão boiando. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Certo? Então, navios, por exemplo, com casco de aço, os navios têm casco de metal, casco de aço. O aço é bem mais denso que a água. Porém, os navios são só com casco de aço. Dentro do navio tem ar, que é muito menos denso do que a água. Então, em média, se a gente pega o casco de aço, todo o equipamento que tem dentro do navio, mais o ar que tem dentro do navio, o navio, em média, tem densidade menor que a água. Por isso que o navio boia, certo? Por isso que o navio boia. Se a gente coloca mais coisa dentro do navio, o navio precisa afundar mais para se manter em equilíbrio. Agora, esse é o problema que acontece com navios que afundam. Se, por algum motivo, você encher, ao invés de ter ar dentro do navio, você encher e preencher com água, aí nós vamos ter uma densidade média da água e o casco de aço e os equipamentos maior do que a água sozinha em volta. E aí, se o navio encher de água, ele afunda. Não vai ter volume submerso que consiga um empuxo que equilibre o peso do navio. Tá? Então fica a dica, se você estiver dentro de um barco que está boiando, começar a entrar água, tira a água, certo? Não deixe essa água acumular, porque se essa água ocupar o espaço de ar, tá? Então tem que ter ar dentro do barco para ele poder boiar. Se essa água preencher o espaço do ar, vai afundar o navio, certo? Fica a dica, tira a água ou larga fora desse navio que não está bom, tá? Ok? Então, vamos ver aqui a segunda condição, tá? A segunda condição é o corpo também flutuando em equilíbrio, ó, continua a situação de equilíbrio, só que totalmente submerso. Então, essa condição de equilíbrio, a gente vai identificar agora as forças, e a gente vai identificar justamente essas duas. Como o corpo aqui está em equilíbrio no meio do fluido, então aqui a gente só tem duas forças, ó. O peso e o empuxo para cima. E essas duas forças mantêm o corpo na condição de equilíbrio. Se essas duas forças mantêm o corpo na condição de equilíbrio, nós vamos ter aqui o seguinte, algo muito parecido com antes, só que agora a gente vai chegar nessa conclusão, que a densidade do corpo vai ter que ser igual à densidade do líquido, porque o volume submerso é igual ao volume do objeto, né? Então, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Aqui nós vamos ter um corpo com densidade média igual à densidade do líquido. Quando isso acontece, ele fica equilibrado dentro do fluido. Tá? Esse é um caso, por exemplo, de submarino. Um submarino que afunda e fica ali parado, ali, tá? Ele tem a mesma densidade média do que o fluido em volta. E os submarinos conseguem controlar a sua densidade média controlando a entrada e saída de água dentro de reservatórios. Então, o submarino ele tem ar comprimido que ele pode injetar para dentro de uma estrutura ali que é oca dentro do navio, dentro do submarino, e se ele injeta esse ar comprimido, expulsa a água dali de dentro, ele fica menos denso que a água em volta. E aí ele sobe. Tá? Agora, se o submarino precisa afundar, né, imergir, então basta ele recolher esse ar, né, guardar esse ar dentro de tubos, isso se faz com bombas, né, retira o ar de dentro desses compartimentos e deixa a água entrar. Conforme a água entra, é como se fosse um navio enchendo de água, ele afunda, né? Só que aí, quando ele afunda, se ele deixar assim, ele vai bater no fundo do mar, tá? No fundo do lago, enfim. Então, o que ele faz? Conforme ele vai descendo, ele controla a sua descida
e expulsa um pouco de água até a densidade média do submarino equilibrar, né, se igualar à densidade média da água do mar em volta. E aí o submarino fica em equilíbrio, bonitinho, paradinho lá no fundo do mar. Tá? Então é isso. É outra condição de equilíbrio. Só que nesse caso o equilíbrio aconteceu quando o corpo estava completamente submerso. Tá? Terceira condição. A terceira condição é o corpo afundar totalmente submerso. O corpo também vai atingir uma situação de equilíbrio, só que ele vai estar totalmente afundado. Aí vão ter outras forças ali, além do peso do empuxo, como a gente vai ver agora. Tá? Então eu posso identificar agora aqui. Tem a força-peso, que puxa o corpo verticalmente para baixo. Tá? Tem a força de empuxo, só que nesse caso a força de empuxo não é suficiente para emergir o corpo, né, para puxar ele para cima. Então aqui, como o corpo encostou na superfície aqui no fundo do recipiente, aqui vai ter uma força normal do corpo com a superfície. Então a força normal mais a força de empuxo tem que equilibrar o peso. É isso que está escrito aqui nessa caixinha. Tá? É aqui que está escrito nessa caixinha. Certo? Força normal vai equilibrar o peso com a ajuda do empuxo. Então, aqui nós vamos ter empuxo mais normal equilibrando o peso do corpo. Com isso, a gente consegue chegar à conclusão, se a gente desenvolver aqui as equações e tal, é que nesse caso, a única condição possível é que o corpo seja mais denso, aqui está errado, que o corpo seja mais denso que o líquido. Tá? Se a densidade média do corpo é maior que a densidade média do líquido, o corpo afunda. Então, corpos mais densos que o fluido em volta, mesmo totalmente afundados, o empuxo não é suficiente para segurar o peso do corpo. Então o corpo continua descendo. E ele vai acabar estabilizando se tiver alguma força que segura ele para cima, né? Se a gente colocar a mão embaixo ali, beleza, ou ele vai bater no fundo, que é o que acontece com navios, que é o que aconteceu, por exemplo, com aquele navio famoso, o Titanic, que entrou água, né? Bateu no iceberg, entrou água, e entrando água, ele aumentou a densidade média e afundou, e foi parar no fundo, né, do assoalho oceânico, no fundo do oceano, a quilômetros de profundidade. Tá? Se não me engano, uns 2 quilômetros de profundidade. Certo? Então é isso. Se o corpo é mais denso que o líquido, o corpo, mesmo totalmente submerso, ele afunda. Ele vai encontrar uma condição, a terceira condição de equilíbrio aqui que a gente viu, a terceira situação de equilíbrio, né, é quando ele bater no fundo. Tá? A não ser que tenha alguma coisa, uma corda, uma mola, alguma coisa pendurando ele também ali. Mas, nesse caso, o peso para baixo ganha do empuxo, então o empuxo precisa de alguma outra força auxiliar para equilibrar o peso. Certo? E aí a gente fica com essa relação aqui, que está nesse slide. Ok? Então, vamos para um exercício. Tá? Vamos resolver uma questãozinha, certo? Acompanhem aí comigo. Ó. Uma questãozinha inédita. Um tronco de madeira e uma bola de futebol foram colocados numa piscina e boiaram. Olha aqui qual é a situação que nós temos. Situação 1, 2 ou 3. Vamos lembrar. 1, boiando em equilíbrio. 2, flutuando em equilíbrio. 3, afundou em equilíbrio. Né? Afundado, totalmente submerso, em equilíbrio. Então essa é a situação 1. Está boiando em equilíbrio. Ok? O tronco ficou com 90% do seu volume para dentro da água, né, submerso, enquanto a bola ficou só com 15% do seu volume submerso. Sobre a força de empuxo sobre os dois corpos, o que podemos afirmar? Bom, aí nós temos aqui, só para passar o olho nas alternativas, em ambos os corpos, as forças de empuxo são iguais aos pesos, são maiores, são menores, as forças de empuxo são as mesmas nos dois corpos, as forças de empuxo nos corpos não equilibram seus pesos. Bom, é isso que a gente tem que pensar agora aqui. Então aqui eu montei uma figurinha, tá? E como os dois corpos flutuam em equilíbrio, só que parcialmente submersos, tá? As forças de empuxo em ambos vão equilibrar seus pesos. Então assim, se o bloco de madeira está boiando, é porque o empuxo que o bloco de madeira está recebendo equilibra o peso dele. Se a bola está boiando, é porque o empuxo que a bola está recebendo equilibra o peso sobre ela. Então, individualmente, o peso equilibra o empuxo, ou o empuxo equilibra o peso em cada um, na madeira e na bola. Tá? Então, identificando as forças aqui, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, nós vamos ter que, no tronco de madeira, nós vamos ter um peso.
E esse peso do tronco de madeira vai ser equilibrado pelo empuxo. São só essas duas forças aqui sobre o tronco de madeira. Só que a diferença aqui está no volume submerso. O tronco de madeira está com 90% do seu volume submerso, ou seja, tudo isso aqui é 90%. E aqui em cima sobrou 10%, não submerso. Tá? Ou seja, o tronco de madeira teve que afundar 90% do seu volume para poder receber um empuxo igual ao seu peso. E aí ele boiou. Parou, ele boiou. Sobre a bola, a mesma ideia. A força peso sobre a bola está sendo equilibrada pela força de empuxo sobre a bola. Então aqui é o peso, aqui é o empuxo. Tá? Aqui é o empuxo. Essas duas forças estão se equilibrando individualmente, certo? Ou seja, peso e empuxo na bola. Só que aqui a diferença é que para a bola o volume submerso foi só esse pedacinho aqui. Ou seja, aqui tem 15% do volume da bola afundado. Aqui tem 90% do tronco de madeira afundado. Tá? Mas ok, olha as alternativas. Em ambos os corpos, as forças de empuxo são iguais às forças peso? Sim. Sim. Individualmente, em cada caso, a força peso em cada um na bola é equilibrada pelo empuxo da bola. A força peso no tronco de madeira é equilibrada pelo empuxo do tronco de madeira. Então, nós temos justamente a alternativa A como correta. Olha só para a gente dar uma conferida nas outras, em ambos os corpos, as forças de empuxo são maiores que os pesos? Não, maiores não. Em ambos os corpos, as forças de empuxo são menores que os pesos? Não dá. Porque assim, ó, se a força de empuxo fosse maior que o peso, tá, em algum caso, então se o empuxo ganha do peso, o corpo teria que acelerar para cima. Ou ter outra força ali. Né? Como não tem, são só essas duas, não tem como isso acontecer numa condição de equilíbrio. Tá? Na condição de equilíbrio, se a gente só tem duas forças, elas precisam ser opostas e iguais em módulo, iguais em valor. Ok? A afirmação D, ó, a alternativa D. As forças de impulso são as mesmas em ambos os corpos? Não quer dizer, né? Tá? As forças de empuxo nos corpos não equilibram seus pesos. Está errado, né? Equilibram sim seus pesos individualmente. Né? O peso do tronco é equilibrado pelo empuxo no tronco. O peso da bola é equilibrado pelo empuxo na bola. Certo? Então vamos adiante. Tá? Vamos ver. Temos mais um exercício, mais dois exercícios. Vamos lá. Ó, daí é ano 2012. Tá? Todo corpo mergulhado num líquido ou em outro fluido, como ar, como ar ou outro líquido, recebe um empuxo que tem intensidade, ou módulo, igual ao peso do volume de líquido deslocado por ele ao mergulhar. Observe a figura abaixo. Então, nós temos um submarino, tá? Ali está o nível do mar, ó, o nível do mar. Aqui nós temos o submarino na situação de parcialmente submerso. Olha só, não é o primeiro caso? Primeira situação de equilíbrio. Segundo caso, navio totalmente submerso, só que em equilíbrio. Essa é a segunda situação de equilíbrio que nós vimos. E terceiro caso, na verdade, é a segunda situação também de equilíbrio. Porque ele não encostou no fundo. Né? Ele só está mais para o fundo, mas continua em equilíbrio e totalmente submerso. Tá? Certo? Então, nós temos ali ó, o submarino parcialmente submerso, em equilíbrio, depois totalmente submerso em equilíbrio, depois totalmente também submerso em equilíbrio. Ou seja, nós temos a primeira situação e os outros dois casos é a segunda situação. Tá? A terceira situação seria se ele encostasse no fundo né, no assoalho oceânico, ali no fundo do mar. Tá? Continuando a questão. Trata-se de uma manobra de imersão de um submarino. Considere E1, E2 e E3 as intensidades dos empuxos sobre o submarino, nas situações 1, 2 e 3. Marque a opção que descreve a relação correta entre as intensidades desses empuxos. Então, pessoal, a gente precisa lembrar aqui da lei de Arquimedes. O empuxo vai ser igual à densidade do líquido e nos três casos é o mesmo líquido, é a água do mar. Ao volume submerso, a gente tem que analisar nos três casos quanto que é de volume submerso
E a gravidade é a mesma porque a gente está ali na mesma região do planeta. Tá? Então, é a mesma gravidade, mesmo líquido. Então, a força de empuxo vai depender do volume submerso. Se o submarino está parcialmente submerso, quando comparado com ele totalmente submerso, então ali a gente vai ter um empuxo um pouco menor. Né? Tá? E é isso que a gente tem que confirmar aqui na questão. Então, olha só. Aqui nesse caso, no caso 1, nós vamos ter um empuxo equilibrando o peso, só que aqui o empuxo 1 vai ser um pouquinho menor do que o empuxo 2, que é igual ao empuxo 3, porque aqui a gente tem o mesmo volume submerso. Tá? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Ó. O empuxo 1, o empuxo 2 é maior, e o empuxo 3 também é maior. O empuxo 3 também é maior. Opa. Empuxo 2, empuxo... E o empuxos 2 e 3 são iguais, porque, conforme a lei de Arquimedes, a força de empuxo é a densidade do fluido, nesse caso aqui do líquido do mar, vezes volume submerso, então a gente tem que observar onde tem maior volume submerso, e G. Como densidade do líquido e G é o mesmo em todos os casos, nós vamos ter um empuxo maior, onde nós tivemos um volume submerso maior, que é nos casos 2 e 3. Então, os casos 2 e 3 vão ter empuxos maiores, só que nos casos 2 e 3 nós temos o mesmo valor de empuxo. E aí fica a alternativa E. O caso 2 e 3 são iguais, que são maiores que o caso 1. Fechou? Maiores que o caso 1. Certo? Então, vamos adiante aqui, vamos ver mais questões. Vamos praticar. Ano 2011. Ó. Durante uma feira de ciências, um aluno utilizou um recipiente contendo água, uma mola presa ao fundo e um corpo M preso à mola, conforme mostrado na figura. Então, está aqui a figura. Situação 1. O bloco está fora do líquido ali de baixo. Tá? E está ali a mola. Aí derramaram mais líquido aqui dentro e veio para a situação 2. Na situação 2, a mola foi distendida. Se a gente pegar esse nível aqui da mola, a mola foi distendida. Se a mola distendeu, é porque teve mais força. Lembre-se da aula de forças que a gente teve, a primeira aula das leis de Newton, onde nós vimos que quanto mais se distende uma mola, mais força se tem. Né? Tá? Pela lei de Hooke. Assim que pode explicar o seu experimento, o aluno propôs duas situações nas quais mediu o comprimento da mola e a seguir perguntava aos espectadores o porquê de, na situação 2, a mola ter aumentado de tamanho. Dentre as respostas ouvidas pelo aluno, qual foi a que foi considerada correta? O peso real do corpo diminui devido à ação da água. A força exercida pela mola aumentou por causa da água. A força da água mudou a massa do corpo. O empuxo produzido pela água ajudou a empurrar o corpo e a gravidade na água é menor do que a do ar. Então tá aqui, ó. Se a gente identificar as forças, a gente já vai entender o problema. Aqui nós temos a força-peso, e a força-peso é a mesma nos dois casos, tá? Porque é o mesmo corpo, e peso é massa vezes gravidade, e é massa do corpo, gravidade local. Então, massa-gravidade é a mesma nos dois casos. Tá? Só que aqui nós temos uma força elástica, é a mola, força elástica. É a mola segurando o corpo, a mola comprimida segurando o corpo. No segundo caso, a gente também tem a força da mola. Tá? Ah, mas nesse caso aqui agora, mudou a situação. Tá? Aqui a gente também tem a força da mola, mas aqui a gente tem a força de empuxo. Certo? Que empurrou o bloco para cima. Então, se a força de empuxo empurrou o bloco para cima, a mola se distendeu. E se a mola se distendeu, deixa eu pegar aqui a borracha, agora a gente já pode ter uma situação assim, ó, possivelmente. Tá? Aqui, ó, provavelmente a força elástica vai estar aqui puxando o bloco para baixo. Tá? Então, é porque a força de empuxo se sobressaiu aqui em tudo. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Aí, a força de empuxo está assim. E a mola está tentando puxar o bloco para baixo como estava antes. Certo?
Então a mola foi distendida porque justamente, como o bloco ficou agora rodeado de água, ele está ocupando um espaço submerso na água. E ao ocupar um espaço submerso na água, o empuxo tenta expulsar esse objeto de dentro da água. Se ele tenta expulsar, ele levantou o objeto, né? Esticando, distendendo a mola. E aí a mola vai tentar puxar ele de volta. Certo? Então, qual é a explicação? Tá aí. O empuxo produzido pela água ajudou a empurrar o corpo. Ó, acompanha comigo. O empuxo produzido pela água ajudou a empurrar o corpo verticalmente para cima e isso fez a mola se distender. Ok? Fechou essa aí também? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos ver mais um. Não, não temos mais um. Ok? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau.